Causas da procrastinação. Por que procrastinamos? Por que procrastinamos? E esta acaba sendo, na verdade, a temática central desta nossa conversa, é esta questão, e o que vamos ver mais adiante como sendo as técnicas que nós vamos sugerir para si, para que ao adotar estas técnicas, estas práticas, consigamos então subverter esta tendência de repetidamente adiarmos os nossos compromissos, afetando a nossa imagem pessoal, a nossa relação com o próximo, o nosso perfil profissional, enfim, os nossos resultados em praticamente todas as áreas das nossas vidas. Causas da procrastinação. O que é que você acha? Por que é que você procrastina? Se está aqui e se está a acompanhar esta conversa até agora, em algum nível reconhece que há este sinal de que tendemos a adiar os nossos compromissos, as nossas decisões, as nossas tarefas para um tempo posterior em troca de momentos que, no nosso entender, acabam sendo mais prazerosos. E vamos ver aqui no ciclo da procrastinação como tudo isso acaba funcionando e afetando grandemente as nossas vidas. Por que nós procrastinamos? Quais são as causas deste terrível mal que afeta a mente humana, que afeta a nossa personalidade? Quais são as causas da procrastinação? Imagine, pense nisso. Quais são as suas causas? Que razão atribuiria a si mesmo para o excesso de procrastinação que reconhece afetar a sua vida? Pense um pouco e veremos que do resumo que fizermos, do estudo que realizarmos, do quanto intelectualizarmos sobre esta matéria, havemos de chegar a um ponto em que vamos reconhecer que a razão pela qual procrastinamos, em última análise, tem a ver com a nossa baixa autoestima. Em última análise, nós procrastinamos porque temos uma deficiente percepção de nós mesmos. Temos sobre nós mesmos uma avaliação muito baixa. E o facto é que nem sempre temos a coragem ou o discernimento de reconhecer este facto como sendo, então, a causa deste mal. Mas intelectualizemos, leiamos o que for necessário ler, estudemos o que for necessário estudar e a conclusão será, com toda a humildade, será sempre o facto de que a imagem que temos de nós mesmos não é suficientemente grande e poderosa para nos considerarmos capazes de realizar a tarefa pela qual nós nos propomos e, diante dela, nos sentimos paradoxalmente fragilizados no momento de começar a realizá-la. Baixa autoestima é, então, o elemento central daquilo que nós hoje vamos estudar, do porquê procrastinamos. Mas vamos desdobrar um pouco mais isso. Baixa autoestima, Alexandre, só isso e mais nada? Claro que não. A baixa autoestima resulta em nós de vários fatores. E um destes fatores é a forma como nós guardamos as memórias que temos da nossa infância. Há um estudo feito por uma universidade americana que mostra que um gravador colocado no ouvido de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos revelou que ao longo do dia esta criança foi gravado neste equipamento que se colocou no ouvido da criança mais de 900 nãos. Mais de 900 nãos. Não faz isso, não faz aquilo, tu não prestas, tu não podes, tu não mereces, tu és aquilo, tu és aquilo outro. Ou seja, a forma como nós somos educados. O melhor que os nossos progenitores fizeram connosco mesmos, porque ao fazer isso, os nossos progenitores, de forma alguma, estavam a sentenciar-nos para o fracasso, não? Antes, pelo contrário, os nossos progenitores fizeram connosco o melhor que eles sabiam e podiam. Na melhor das intenções, eles julgavam, os nossos progenitores, que assinalando negatividade nos nossos atos, isso iria nos reorientar para o positivo. Essa é a ideia subjacente à atitude dos nossos progenitores. Não faça aquilo, não mexa aqui, não toques nisso, não podes, não tens, não vai, não há, vai acabar.
E olhemos então para a estrutura conceitual da massa cinzenta, que é a mente humana. O programa é a mente, a estrutura é o cérebro. Olhemos como tudo isso funciona e veremos que o processo de construção das crenças em nós é algo maleável. Ou seja, o tom repetitivo, o ciclo repetitivo de nãos a que se submete uma criança naquela idade cria nesta criança a ideia de que ela não é capaz. Cria nesta criança a ideia de que ela não é capaz, de que ela não é merecedora, de que ela não é digna e que, por conseguinte, não adianta fazer, tu não vais conseguir, tu és um fracassado, tu não podes, tu não és capaz. Em resumo, se olharmos para o plano religioso, veremos algo exatamente condizente com tudo isso. Como assim? Veremos uma estrutura, uma mensagem passada pela Igreja que nos mostra a ideia de um ser humano nascido em pecado, que por nossa causa o Mestre, o Filho de Deus, morreu para salvar-nos dos nossos pecados e que por conseguinte nós somos tudo menos merecedores de absorver a divindade, a grandiosidade que nos disseram que estava dentro de cada um de nós, que os próprios mestres vieram e disseram que estava dentro de nós. Ou seja, o somatório desses elementos e outros, que eu espero muito sinceramente que o caro amigo e amiga continuem a pesquisa, o somatório destes elementos cria na nossa mente uma ideia de não merecimento, de não sermos capazes, de não sermos dignos. E isso afeta a visão que, mais lá à frente, à medida que vamos crescendo, construímos sobre nós mesmos. E isso esta acaba sendo o pilar daquilo que é a forma como nos percebemos, a autoestima que desenvolvemos sobre nós mesmos. E aqui estamos a reconhecer, estamos a verificar que, por termos sido criados em ambientes de excessiva negatividade, com excessivos nãos, excessivas recusas, a criança desenvolve sobre si mesma a ideia de que, ok, é melhor se calhar não tentar, porque eu sequer sou capaz. E lembremos de que as crianças, em tenra idade, elas guiam-se através do olhar e do pronunciamento e do posicionamento daqueles que são os seus progenitores, daqueles que salvaguardam a sua integridade, que lhe dão um alimento, que cuidam dela. E então a criança, pelo amor que ela recebe dos pais e o amor que ela sente pelos pais, acaba a criança construindo a crença de que, ok, se os meus pais estão a dizer não, se os meus pais estão a dizer que eu não posso, que eu não sou capaz, que é impossível, que eu não sou merecedor, então esta é a verdade e pronto. E aí começa o dilema das nossas vidas. Por isso é importante o ato de regressão para as nossas memórias do passado e desmistificarmos, ressignificarmos aquelas memórias para que sobre elas coloquemos luz e um entendimento diferente e deste exercício trazermos para o presente uma visão sobre nós mesmos diferente e, consequentemente, projetarmos um futuro alinhado com essa visão que temos sobre nós mesmos, que é diferente a cada dia. Mas este é um assunto que, se for muito prolongado para este âmbito, vamos nos desviar do tema central. O tema central aqui é o porquê procrastinamos e o tema que estamos aqui a abordar neste ponto é a contribuição do nosso processo educativo, a forma como somos educados em nossas casas, na escola, na igreja, a forma como a mídia nos passa a mensagem sobre nós mesmos, toda ela é eivada de muita negatividade e, por conseguinte, isto baixa a nossa autoestima. Passamos a nos considerar como não merecedores e isso é profundamente negativo. Pense um pouco sobre isso. Lembra-se um pouco das palavras que ouviu repetidas vezes quando criança dos seus progenitores e procure, ao lembrar-se, recuar até aquele ponto e colocar sobre aquelas palavras um entendimento diferente. Se nos lembrarmos de ouvirmos o nosso pai ou a nossa mãe a dizer-nos que nós não somos merecedores, desculpemos eles ou coloquemos sobre aquelas palavras um entendimento diferente.
e isso ajudará bastante a trazer sobre isso um significado mais condizente com a verdade. É capaz ou não? Eu acredito que sim. E nas causas da procrastinação, dentro daquilo que é o elemento autoestima, que se desdobra num conjunto de outros aspectos, vamos ver então um subproduto desta baixa autoestima que resulta exatamente no medo de fracassarmos, no excessivo medo de fracassarmos. Uma das causas que nos faz subliminarmente, no plano do subconsciente, reiteradamente adiar os nossos compromissos, as nossas tarefas, é o medo do fracasso. E olhamos para o medo do fracasso como um subproduto da baixa autoestima e veremos que o medo do fracasso está construído na ideia de que a nossa atenção, quando treinada para voltar-se mais para fora do que para dentro, ela tenderá a atribuir uma atenção excessivamente maior ao que os outros pensam em relação a nós do que propriamente o que nós pensamos em relação a nós mesmos. Reflita um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Este medo do fracasso, que é ao mesmo tempo uma causa da procrastinação, ele advém do facto de nós colocarmos excessiva importância em relação ao que os outros vão pensar sobre nós. Confira se não é verdade. Pois é, todos nós, de uma ou de outra maneira, vivemos este problema. O que os outros vão pensar? O que eles vão pensar? Ou não posso fazer isso, ainda vão pensar que eu sou aquilo. Ou eu não quero que pensem isso de mim. Somos treinados, de alguma maneira, pela cultura, a olhar para a opinião alheia como sendo um elemento determinante para as nossas decisões e não o contrário. O contrário será nós sermos os detentores da chave que vai acionar o que quer que seja em nossas vidas.